Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu vou entrevistar a representante do Parceiros Voluntários de Teutônia, Tatiane Balos, e a engenheira ambiental Tatiana da Costa, sobre o Revive Boa Vista. Hoje não vou poder chamar de Tati, né? Se chamar de Tati, as duas vão me responder. Bom dia, sejam bem-vindos a Tatiane e a Tatiana. Bom dia ouvintes, um prazer estar aqui novamente, né, falando da ação Revive Boa Vista, que acontece todo ano, e agradecer o convite, né, de poder estar fazendo essa divulgação e explicar um pouquinho mais como acontece a nossa ação. Essa voz é da Tatiane, agora nós vamos falar com a Tatiana. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigada pelo convite. É com grande satisfação que a gente pode estar aqui junto com hoje a Tatiane, né, da SIC, falando um pouco sobre essa ação que vai acontecer agora em outubro, né, do Revive Boa Vista, que vai ter uma programação bem diferenciada e nosso intuito aí é chamar as pessoas para que possam aderir a essa causa e estar junto conosco nesse dia. Bom, a gente vai falar do Revive Boa Vista, que vai acontecer no dia 21, mas antes disso eu já vi que dia 16 de setembro ocorreu uma ação de descarte, né, do recolhimento de alguns produtos. E a gente conversava aqui fora do ar, e vocês me colocavam que isso, na verdade, é uma extensão, né, desse Revive Boa Vista, dessas ações. Como é que foi essa ação do dia 16? Como ela ocorreu? O que foi recolhido? Como é que funcionou o dia 16 de setembro? Então, né, a ação do dia 16 de setembro, ela leva o nome de descarte consciente de lixos eletrônicos, né? A gente, toda edição tem uma boa participação da comunidade, né? Que nos trazem seus resíduos, então, para a gente poder fazer o descarte correto desse tipo de material, né? Nós, cada edição, recolhemos em torno de 200 a 250 itens eletrônicos, né? O que é um número bem expressivo, que talvez pararia em locais não adequados, né, afetando o nosso meio ambiente, exatamente. A Tati até pode falar um pouquinho melhor sobre as propriedades, né, que trazem um grande dano para o nosso meio ambiente, né. E até porque essas pessoas, elas não têm um destino correto, né, tem um produto e, olha, vou fazer o quê? Vou colocar onde, né, e acabam, por esse motivo, muitas vezes, descartando em locais totalmente inapropriados, né? Depois nós vamos chegar até no assunto do Revive Boa Vista, que eu acredito que vocês encontram coisas que devem surpreender, né? Muitas vezes coisas absurdas, né? Acho que o grande problema é que a gente tem uma gama de resíduos sólidos muito diversificada, são muitas tipologias, né? E devido a essa grande variedade de resíduos que a gente tem aí no mercado, né, por meio de embalagens, por meio de tecnologias, enfim, você acaba tendo dúvidas, o cidadão acaba tendo dúvidas de como destinar esses resíduos, visto que são tantas tipologias diferenciadas, né? Então, acho que isso que é o carro-chefe desse programa, né? É conscientizar a população de quais os resíduos que você deve sim propor, né, deve fazer a logística reversa, né, ou seja, voltar ele pro processo reverso, né, da logística tradicional, que é, ou seja, devolver ele num local adequado para que não seja, não contamine aí o solo, os recursos hídricos, né, e enfim, tantos outros resíduos que a gente tem que prover a destinação adequada, que também tem potencial aí de mutagênico, de toxicidade, como medicamentos vencidos, né, que é um grande problema, pilhas e baterias que têm metais pesados, né? Porque a gente falando assim parece que é assunto de outro mundo, mas, por exemplo, uma dona de casa, óleo de soja, vai fazer o descarte aonde, né? Acaba botando, muitas vezes, a grande maioria, no ralo da pia, né? Ou uma pilha, a pilha é tão usada, né? O que se faz com a pilha? Se coloca onde? Então essas pessoas acabam colocando dentro da sacola do lixo, né? Infiltrada lá no meio para que ninguém veja, e para poder descartar, porque não sabe o que vai fazer, não existe postos de recolhimento. Até a gente discutia muito sobre esse assunto fora do ar, né? Fala, poxa, eu até fiz o questionamento, por que não existem postos fixos, né, de recolhimento desses produtos? E eu gostei muito da explicação, talvez a gente possa trazer aos nossos ouvintes. Agora, por que não existem esses postos fixos de recolhimento? Na verdade, o que acontece? Existe a Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E uma das grandes premissas que essa lei ela coloca, estabelece, é a logística reversa.
que é a logística reversa? É um processo reverso da logística tradicional. Só que nesse processo você tem vários atores envolvidos, que é o consumidor, o comerciante, o distribuidor, o fabricante, e todos esses elos da cadeia, eles têm que estar em perfeita sintonia para que você consiga fazer essa logística reversa. Ou seja, tem que ser firmado também acordos setoriais, né, entre essas diferentes instâncias para que isso consiga ser viabilizado. Então, alguns acordos setoriais já de alguns segmentos já foram fechados, mas ainda existem alguns que carecem de ser, então, fechados para que essa logística seja viabilizada, para que essas empresas, que o fabricante coloque esses postos de recolhimento em diferentes pontos, né, em diferentes cidades, para que viabilize isso. Então, é esses entraves ainda que estão impossibilitando nós, consumidores, de fazermos a destinação adequada, né. Então, acho que por isso que essa ação aí, ela é muito nobre, né, porque a gente recolhe, então, né, desde medicamentos, pilhas e baterias, os resíduos eletrônicos, chapas de raio-x, né, só não recolhemos baterias de veículos, né. Tati, me lembra de mais algum resíduo? Acho que são esses, né? Exatamente, são esses que na verdade se enquadram muitos materiais, né, eletrodomésticos principalmente, né, que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente tem uma troca muito frequente desse tipo de produto em casa, né, então acaba que a gente não sabe para onde levar, onde eu coloco, exatamente, né? até porque hoje em dia, por exemplo, um celular, um smartphone, um iPhone, enfim, o celular, a própria bateria, que as pessoas acabam trocando, né, pela questão, a bateria acaba viciando, vai lá comprar outra bateria, o que fazer com aquela bateria que você trocou? Você vai levar aonde? Hoje em dia acontece muito, né, com frequência, e você não sabe o que fazer com aquele produto, né, até porque pelo fato de existir essa lei, mas ainda não está funcionando da maneira correta, talvez se a loja que você comprou recebesse esse produto de volta, seria muito mais fácil, né, para você descartar. Agora, Tati, certamente parceiros voluntários tem outros parceiros que ajudam nesse projeto, né? Por exemplo, nesse dia 16, onde é que foi feito esse recolhimento? Como é que, quais os pontos e como é a divulgação para as pessoas saberem aonde poder fazer esse descarte no dia específico dessa ação? Então, essa ação ela teve início no ano de 2015, né, finalzinho do ano. Nessa primeira ação a gente sentiu uma aceitação muito grande, né, e toda vez fomos em busca de novos parceiros e novos apoiadores, né. A Parceiros Voluntários, ela conta com seus mantenedores, que sempre nos dão um apoio muito forte em relação a essas ações, né. No ano de 2016, nós já estipulamos 3 datas que foram feito o recolhimento, né, e para 2017 da mesma forma, né. Então este ano a gente estipulou essas 3 datas que ficaram fixas, permaneceram e aconteceram, né, tendo a última agora no dia 2 de dezembro, né, onde a gente vai fazer novamente essa coleta. A coleta sempre acontece em frente à SIC, né, a gente faz com o apoio da prefeitura, né, no pavilhão multiuso. Contamos com uma empresa que vem fazer a coleta desses resíduos, né, que, enfim, está com todas as suas licenças em dia, exatamente. A gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Não adianta a gente fazer a comunidade trazer os produtos e nós não levarmos isso adiante da forma correta, né. Medicamentos, chapas de raio-x, baterias, a gente descarta para outro parceiro, que é a Unimed, né, que faz então esse descarte correto, seguindo a linha da logística reversa, né. Bom, Tati, diferente dessa ação que as pessoas vêm até vocês e trazem esses produtos para fazer o descarte, o Revive Boa Vista é um pouco diferente. Vocês vão até o local para fazer o recolhimento. Como é que funciona? E eu gostaria de saber como é que as pessoas que estão ouvindo a nossa entrevista agora, de alguma maneira elas podem contribuir ou participar dessa ação do Revive Boa Vista. Pode ser feito contato com vocês? Por exemplo, eu posso participar? Como é que eu faço? Com certeza. Então, todas essas ações relacionadas ao meio ambiente, elas se deram, digamos, como um braço do Revive Boa Vista, que é a nossa ação-chefe, né? Ela vai acontecer, então, no dia 21 de outubro. Nessa ação, nós vamos fazer a coleta de resíduos nas margens do Arroio Boa Vista, né? Quais serão os pontos? Esses pontos ainda não estão bem definidos
definidos porque a gente conta com o apoio da Emater, que faz toda essa análise de locais que sejam de acordo para a gente poder fazer essa visitação, que tenha segurança e tudo mais, né? Então, nós definimos esses pontos com a Emater. No dia 21 de outubro, a gente vai fazer a união de todos os voluntários na SIC, né? Contamos com um grande número de voluntários, precisamos da ajuda da comunidade para participar dessa ação. E então, nesse dia, posteriormente a esse encontro, nós vamos nos encaminhar ao aterro sanitário, fazer uma visitação que sempre é muito válida. Toda vez a gente encontra uma realidade diferente e nós precisamos ver isso, a comunidade precisa participar, né? E posterior a isso, então, a gente vai aos pontos, faz a coleta e nos juntamos no final na Associação dos Funcionários da Languiru. O dia 21 é a ação, mas para a pessoa participar, ela tem que fazer um contato antes com vocês, ou basta chegar lá no dia 21, olha, quero participar e tá... Exato, a gente pede que faça contato conosco antecipadamente, ligando na SIC pelo 3762-1233, ou também pelo nosso e-mail, parceirosvoluntários@sicteutonia.com.br. Bom, vocês já participaram de outras ações. Como é que foi? Se surpreenderam negativamente ou positivamente? Como é que foi para vocês essas outras ações que vocês, pelo olhar das duas Tatis, eu posso ver que foi uma surpresa. Como é que foi essa questão? Na verdade, fazia um tempo até que a gente não fazia o recolhimento de resíduos nas margens do Boa Vista, né? Tati, acho que pode resgatar os anos em que foram feitos, né? Mas assim, o que a gente pensou dessa vez, a comissão do Revive pensou em resgatar isso justamente para verificar como está o histórico. Se isso vai aumentar a quantidade de resíduos das últimas vezes que foi feita a mesma ação, né? Para ter um histórico, para resgatar se realmente a população ela tá de fato se conscientizando, né? Ou como estamos caminhando, né? Acho que essa é o grande foco aí. A coleta nas margens ela era anual, né? Então toda ação se direcionava a essa coleta. Mas a gente começou a perceber que o número a quantidade de quilos recolhidos diminuía cada ano. Muito positivo. Então a gente pensou de certa forma que nós teríamos que conscientizar mais a comunidade para que não chegue somente nessa data e seja feito algo, né? Nós precisamos do apoio da comunidade, nós precisamos que ela se conscientize, mas que essa informação também precisa chegar a ela, né? Então, por isso que neste ano a gente resolveu resgatar o recolhimento, até porque fazem 2 anos que a gente não faz a coleta, né? Então, quero muito chegar no dia e ver que esse número diminuiu proporcional aos 2 anos que a gente não foi, né? O que a gente espera. É verdade. Agora, a questão da cultura aqui da nossa sociedade, será que ela contribui para que a gente não tenha uma incidência muito grande desses produtos despejados no Boa Vista? O que a gente vinha percebendo é que o tipo de resíduo que a gente encontrava nas margens era principalmente, claro, plásticos, né, garrafas PETs. Móveis também, né? Móveis, exato. E também eletrônicos. Então, por isso que surgiu a ação Descarte Consciente, porque nós já chegamos a coletar fogão, geladeira, então são itens que... Como você vai imaginar, eu vou jogar isso no rio? É verdade, eu fico me imaginando, né? Com uma conversa entre o casal, olha, tem uma geladeira, eu tenho que me livrar. Eu tenho que dar um destino para essa geladeira. Vamos jogar no rio, né? Vamos jogar no arroio. É uma coisa incoerente, né? Não tem uma... É difícil de imaginar, né? Quando você... Deve ter sido uma surpresa muito grande, não ter chegado. Muito grande. Nós temos registros disso, né? Porque muitas vezes se a gente for comentar assim, talvez o pessoal não acredite. Né? Olha o sofá, atira no arroio, tá resolvido. Exatamente. Então a gente também começou a perceber a incidência de alguns produtos tóxicos, né?
Tati pode me ajudar, As né? próprias Resíduos pilhas, químicos. até embalagens de agrotóxico também a gente encontra, né? Isso é bem comum, né? E eu acho que isso também a embalagem de agrotóxico, ela já é muito difundida a questão de fazer a tríplice lavagem, né? E o recolhimento, porque tem aí outras cooperativas nossas, co-irmãs, que elas propiciam esse recolhimento das embalagens, né? Então elas têm roteiros anuais de recolhimento. Não existe a necessidade de colocar nesses locais, né? Então, por que não, né? Fazer a tríplice lavagem e poder, então, destinar depois a embalagem para o local correto. Bota ela ali num cantinho, deixa ela armazenada, espera até o período do recolhimento, que vai ser, com certeza, aí o melhor destino para ela, né? Se falando de nível ambiental, já foi feito, talvez vocês tenham essa informação, o teste da qualidade da água do Boa Vista? Já foi feito alguma vez? Ou os últimos tempos foi feito esse teste? Na verdade, assim, o que se tem a nível de recursos hídricos, né? Ainda é bastante deficitário a questão de pontos de monitoramento da qualidade da água. O que eu posso te falar mais é de um panorama de bacia hidrográfica, né? Porque o que acontece? A bacia hidrográfica Taquariantas, ela promoveu um estudo, né, para verificar a qualidade das águas dos diferentes recursos hídricos que compõem essa bacia. E o Arroio Boa Vista, né, excluindo o parâmetro fósforo, né, que ele é um parâmetro relevante ali com relação à qualidade da água, né? Excluindo esse parâmetro, a qualidade do Arroio Boa Vista foi enquadrada como classe 2, tá? Que seria uma classe até boa, porque você tem classe especial, classe 4, 3, 2 e 1, que a classe 1 seria a classe melhor, e a classe especial seria aquela, então, que você pode beber uma água ali, né, da nascente sem ter que tratar, digamos assim, é só em grandes reservas, né, onde se tem uma reserva, um cuidado, um ambiente totalmente, assim, íntegro, né, e preservado, né. Então, assim, excluindo-se o parâmetro fósforo para o Arroio Boa Vista, né, no caso dessa análise que foi feita há um tempo atrás, na época do levantamento, deu classe 2. Né? Então, com certeza eu acredito que outros parâmetros devem chegar à classe 3, que é uma classe que é um pouco ruim, assim, né? Que é um pouco mais ruim. Mas então, o que seria de fato hoje o importante seria realmente fazer um monitoramento em mais alguns pontos, né? Por que eu faço essa pergunta? Porque nós estamos falando em resíduos, por exemplo, como eletrodomésticos, pilhas, enfim, alguma coisa assim, mas a gente sabe que há despejo, às vezes, de resíduos orgânicos, né? É aí que tá. Na própria bacia hidrográfica Taquariantas, o problema maior de contaminação é com relação à carga orgânica, né? Ou seja, esgotos e efluentes domésticos, né? Que é o que mais afeta, então, a qualidade da água, né? Esse foi o diagnóstico para a bacia Taquariantas, então, né? Se pensa alguma coisa sobre também a conscientização das pessoas em questão do despejo dessa situação orgânica? Dentro desse projeto do Revive Boa Vista? Na verdade, assim, o que acontece? A própria bacia hidrográfica Taquariantas, o comitê, na verdade, de bacia, né, ele já é um ente de Estado que ele fomenta essa questão. Então, até eu acho que seria muito interessante e relevante convidar até o presidente do Comitê Taquariantas, que é o Júlio Salecker, né, que ele pode falar sobre isso, sobre as ações que estão acontecendo, sobre qual é a fase em que estamos no comitê, porque hoje agora estamos entrando em a fase C do plano, então eu acho que seria muito coerente ele vir falar e falar só um programa todo sobre isso, que seria bem relevante até para a conscientização da comunidade. Né? É verdade. Agora, voltando ao nosso Revive Boa Vista, eu tenho aqui uns dados aqui, ó, que foram recolhidos 54 pilhas, 52 telefones, 21 televisores, 22 fitas VHS, 10 eletrônicos e 19 carregadores. Essa ação foi 640 itens recolhidos na ação. Olha, até fitas VHFs, né, que a gente nem imaginava que ainda as pessoas teriam posse de tais produtos. Né? Os telefones, o número interessante de telefones, obviamente são celulares, né? É óbvio que não é mais aquele telefone de gancho, alguma coisa assim, deve ser celular. Mas ainda vem. Ainda vem também. Então, isso reflete também muito aquela questão da tecnologia que a gente destacou ainda no começo da nossa conversa. E
destinação desse produto, ele acaba deixando as pessoas muito confusas. Eu gostaria, Tati, que você repetisse, a Tatiane, repetisse pra gente, além do Revive Boa Vista que acontece, em dezembro tem mais uma ação de recolhimento de novo desses produtos, né? Isso aí, então vamos lá, até para o pessoal não se confundir, né? No dia 21/10, a gente vai ter a ação de recolhimento nas margens do Arroio Boa Vista. Ou seja, as pessoas no dia 21 não é para levar lá os produtos. Não né? é para levar o resíduo lá na Não vai SIC. chegar no Boa Vista com o resíduo. Né? Exato, a gente pede a ajuda dos voluntários para que participem da ação, mas nós vamos ir até o Boa Vista em algumas margens para fazer a coleta. E no dia 2 de dezembro vai ter o descarte consciente de lixo eletrônico. Então, comunidade, traz seus resíduos eletrônicos, óleos de cozinha, medicamentos vencidos até nós lá na SIC. Olha, se de uma forma estiveram ouvinte pensando, não, eu vou descartar lá porque eles vão recolher, eles vão vindo aí. Então, se você precisa realmente descartar esse produto, então que entregue nas mãos da pessoa. Não vai atirar dentro do Boa Vista, sabendo que as pessoas vai ter ação no dia 21 e vão recolher. Não vai lá no dia 20 e vai atirar dentro do Boa Vista. Até porque não vai ser em toda a malha hidrográfica, né? Vão ser em alguns pontos do recurso hídrico, né? Então. Pode ser que nós temos um sabichão, né? Um espertinho querendo se desfazer de algum produto e não, vou tirar porque o pessoal vai vir recolhendo. Eu acho que não é a intenção. Eu acho que as pessoas já estão bem conscientes, assim, elas já estão esperando essa ação anualmente, né, nas datas em que ocorre, então eu acho que vai ser bem tranquilo com relação a isso, né, e já podem então se preparar para dezembro, né, porque dezembro vai ter novamente, certamente a Tati vai estar aí divulgando nos meios de comunicação de novo, né, essa ação aí. Bom, exatamente. Tati, Tatiane e a Tatiana, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu gostaria que você deixasse o telefone de contato para o pessoal que quiser mais informações, ou de repente, se existe algum portal de informações, ou Facebook, alguma coisa que as pessoas possam acompanhar, até para saber um pouquinho mais sobre o assunto. Ok, são 3 meios de comunicação então. Primeiro telefone, no 3762-1233, por e-mail, parceirosvoluntários@sicteutonia.com.br, e também pode entrar em contato com a gente pelo Facebook na página da Parceiros Voluntários. Se tiver alguma dúvida em relação a algum tipo de resíduo, algum tipo de material, onde descartar, entre em contato. Se eu não tiver informação, com certeza a gente vai atrás dela para poder dar um retorno para a comunidade. Vou agradecendo, portanto, eu já conversei com as Tatis, em dose dupla, a representante da Parceiros Voluntários, a de Teutônia, Tatiane Balos, e a engenheira ambiental Tatiana da Costa, e a gente falou sobre o Revive Boa Vista. A gente sabe que teria bastante assunto para conversar ainda, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado pela participação, fica o convite para as duas retornarem aqui à Rádio Tirol. A gente ficou muito feliz com a entrevista de vocês. Muito obrigada, agradecimento especial à oportunidade.